Olá, pessoal, como estão? Vamos lá continuar pintando os nossos botõezinhos? Vamos lembrar os outros? Começamos com esse, depois nós pintamos esse outro, não é? Passamos para esse aqui. E agora entramos nessa nova fase dos botões assim já mais abertos. Pintamos esse. Agora, vamos para esse aqui, que as pétalas já estão soltando, já estão abrindo mesmo, né? Vamos ver a pintura desse daqui hoje, o passo a passo, vamos lá? Vamos começar com a pintura das sépalas. Eu vou começar enchendo essa parte aí embaixo, que é uma região onde pega bastante sombra, no caso desse botão. Eu vou começar enchendo com o verde pântano. Olha só, essa parte aí toda eu enchi com o verde pântano e estou dando sequência com o verde pinheiro. Pincel número 4, cortado, lixado. Olha que eu vou emendando isso aí, puxando um pouquinho para cima do pântano esse pinheiro e pinto toda essa região aí com o pinheiro. Agora eu tô passando um pouco de verde pistache, para dar uma luminosidade desse lado direito. Dessa vez, eu vou colocar a luminosidade da nossa pintura mais voltada para o lado direito. Quase sempre eu pinto essa luminosidade do lado esquerdo. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Olha só, eu passei um pouco de verde pântano aí, dando uma sombra. Agora eu estou passando um pouquinho de verde musgo. Para essa parte, eu usei o verde pântano, o pinheiro, o pistache e agora eu estou usando um pouquinho de verde musgo para deixar ele com um verde mais forte, mais quente. Aí eu estou passando, gente, um pouquinho de preto agora. Só um toquezinho, não precisa de muito preto, já tá bastante escuro isso aí, tá? Para tudo isso, eu fiz uso do pincel número 4 até então. Tô reforçando um pouquinho aí de verde pistache, que é um cantinho que vai cair um pouquinho mais de luminosidade. Agora, eu vou começar a pintar a sépala. Vou encher essa parte aí de baixo com verde musgo e vou terminar com verde pinheiro. Venho com verde pinheiro nessa outra parte de cima e essa parte de baixo eu vou encher com verde pistache. Passo pistache nos demais, passo um pouquinho de pinheiro aí emendando no pistache. Na primeira sépala eu usei musgo e pinheiro, nessas outras eu estou usando pistache e pinheiro. Agora eu vou começar a colocar o pântano. Olha só, essa parte escura eu tô colocando o pântano, verde pântano, tudo isso com o pincel número 4. Agora eu vou usar um pouquinho de púrpura para dar uma queimadinha nessas pontinhas dessas sépalas. Olha só, eu vou passar um pouquinho de púrpura em todas elas. Não mudamos os verdes, o mesmo verde que pintamos o galinho, nós acabamos utilizando aí nas sépalas também. O que nós usamos de verde até então? Verde pântano, verde pinheiro, verde pistache, verde musgo. Usamos agora o púrpura e estou colocando um pouquinho de branco. Então, colocamos também um pouquinho de preto para reforçar a parte de baixo de sustentação da rosa. Olha só, aí você pega um pincel já menorzinho, eu já peguei um pincel número 2, bem cortadinho, lixado, e tô colocando um pouquinho de branco. Não terá tanto branco quanto aquelas outras que nós pintamos. Essas levará só um brilhinho, bem pouquinho. Um leve acabamento em volta. Assim eu vou fazendo, olha, vou passando um pouquinho de branco em todas elas. Umas leva mais, outras menos, mas eu tô colocando um pouquinho de luminosidade em todas elas. Veja que algumas eu tô deixando como se fossem uns espinhozinhos, mais para o lado de fora. E no caso, a parte de dentro eu dou uma puxadinha só para emendar, tá?
Você pode ir colocando isso aí com pincel pequeno, pode colocar até com o pincel número 0. Na hora de você puxar para dar uma emendadinha, você pega um pincel número 2, número 4, aquele que você se sentir melhor. Eu tô fazendo todo com o pincel número 2. Para agora, até então, usamos o pincel número 4 e o pincel número 2. Tô escurecendo esse outro lado com um pouquinho de verde pântano, deixando meio riscadinho também, como se fosse uns espinhozinhos. Vou passar desse daí, eu vou passar desse outro lado também, vou passar dos dois lados. Um mais forte e o outro mais clarinho. Isso é o pântano que estou usando agora, pincel número 2. Só puxa um pouquinho, deixa essa tinta emendada, não deixa ela solta. Ainda vou mexer nesse outro. Tô passando o pântano de início. Olha só. Agora eu vou reforçar um pouquinho aí o púrpura. E vou separar, como ela tá maiorzinha, vou separar como folhinha mesmo. Fazer uma separação desse centro. Passei um pouquinho de púrpura, passei um pouquinho do verde pistache agora. Passei antes o púrpura apenas, mas como tinha o verde, ele fica escuro. E agora vamos dar sequência pintando essa pétala. Gente, essa pétala eu vou encher ela com um pouquinho de vermelho. Esse vermelho que eu coloquei aí é o vermelho vivo. Vou dando sequência com púrpura. Olha só, vamos emendando isso aí. Agora eu vou passar o vinho. Ela vai ficar bem escura essa região aí, essa dobrinha, ou seja, essa parte dela que pega a sombra da de cima, da pétala de cima. Vamos seguindo com o vermelho Scarlet, é um vermelho mais escurinho. E vou passar o vermelho Scarlet também em cima do vinho, para deixar esse vinho mais avermelhado. Menos rosa, mais vermelho. Olha só, vou encher essa parte aí com o vermelho Scarlet e vou passar nessa região aí de dentro púrpura. Vou terminar isso aí com o púrpura. Ou seja, nós usamos vermelho vivo, vinho, vermelho Scarlet e púrpura. Essa região aí, olha, eu vou escurecer a parte de cá, aquele Vzinho que fica do lado de lá, aquele pedacinho, aquele triângulozinho, eu vou deixar ele vai ficar claro, ele é uma região que leva mais luminosidade. Então, eu vou escurecer cá e deixar lá clarinho. Essa outra parte aí, eu tô passando um pouquinho de vinho, estou reforçando o vinho aí embaixo, fazendo a sombra, deixando apenas uma pontinha de luminosidade. Vou marcar mais o vinho, deixar ele mais detalhado. Não, você não deixa um risco certo, uma separação aqui é X, aqui é Y. Mas você marca bem. Depois, se você vê que ficou um contorno, você passa o pincel unindo só uma vez, não é para misturar, uma ou duas vezes. Aí, eu vou dando uns toquezinhos com o vermelho vivo, mais luminosidade. Pincel número 4, eu estou fazendo detalhes. Aí, eu também estou colocando um pouquinho de vermelho vivo. O vermelho vivo, ele é um vermelho mais claro. Olha só, eu vou colocar aí, espalhar um pouco. Esse cantinho aí, eu vou colocar mais um pouquinho de vinho, pouquinho, não escureça muito essa região. E a parte de lá, eu vou colocar o vermelho mesmo, vermelho vivo. O branco que eu vou colocar aí em cima, gente, é quase nada. Se você não quiser colocar, não coloca. É que cai uns brilhinhos de luminosidade em cima desse botão, mas o branco que vai nele é bem pouquinho mesmo. Se cair muito, você limpa o pincel e tenta tirar. Observação, o branco em cima do vermelho não fica lá muito bonito. Então, você procura deixar isso aí como um brilho, não como uma luz. O que é a luminosidade? É aquele branco que a gente passa e mistura na tinta para deixar ela mais clara. E no caso do brilho, são pequenos excessos.
E é mais ou menos isso que eu vou tentar deixar aí. Mais excesso do que, mais brilho do que luminosidade. Olha só, de branco já deu. Agora eu vou passar um pouquinho de preto. Nessas partes mais profundas, as partes onde eu quero que apareça mais sombra ainda, que eu preciso de mais sombra. Vou dar um toquezinho de preto aí para dar uma marcadinha nessa pétala. Nessa curvinha dela também vou acentuar com preto. Estou fazendo uso do pincel número 2. Até então, nós usamos o quê? Pincel número 4 e pincel número 2. Pronto, gente. E é isso aí. Olha só, coloquei um pouquinho de preto também aí. Esse é o pincel número 4 agora. Agora, gente, vamos dar sequência por essa nova pétala. Nesse cantinho aí, eu tô com o pincel número 4 e tô fazendo uso do vermelho vivo. Vou passando vermelho vivo e vou dando sequência com o vermelho Scarlet. Vou emendando isso aí. Pouca tinta, pedacinho pequeno, as outras partes vão ficar com outros tons. Puxe pouco esses tons. Olha só, eu vou crescendo agora, vou levando um pouquinho mais para cima, mas eu não vou encher muito desses tons de vermelho vivo e vermelho Scarlet. Agora eu venho com o vinho puro. Vai ficar bem escuro essa região, então eu tô colocando o vinho puro mesmo. Vou colocar esse vinho, vou levando de encontro a esses vermelhos. Não puxe demais o vinho, os vermelhos também precisam aparecer, tá? Vou fazendo essa curvinha aí, o contorno dessas pétalas de baixo e vou enchendo. É bem tranquilo, pincel número 4, você quem sabe, se quiser um pincel maior. Agora, já estou usando o púrpura. Tô misturando ao vinho. Essa parte, ela é um tantinho mais escura, então eu vou fazer mais uso de púrpura e vermelho e vinho. As partes de cima, eu vou colocar o vermelho. Olha só, isso aí é o vermelho Scarlet. E ele vai vir de encontro a esse púrpura. Um pouco mais de vinho, eu vou deixar esse lugarzinho aí um pouco riscado, mas veja que faz uma separação. Um sombreado que a gente não deixa tão marcado, mas ele fica mostrando essas sombras. Olha que eu tô puxando com o vinho, riscando um pouco. Aquela falhinha da pétala, eu fiz um risquinho aí, ó, com o vinho, tô acentuando. Deixando um pouquinho mais escurinho. Bem marcadinho, é um corte mesmo na pétala. Tô acentuando aquela parte que eu coloquei com o vermelho vivo. Eu tô acentuando mais ele, que ele sumiu um pouco. Isso aí é vermelho vivo que eu estou usando aí. Coloco forte no meio, espalho em volta. Essa parte eu também tô colocando vermelho vivo. É o lado mais clarinho. E nesse cantinho mais alto também. Tô acentuando um pouquinho o vinho. Puxando, está úmido ainda. Agora, gente, vamos para essa outra região. Eu enchi todo com vermelho Scarlet. E agora, eu tô vindo com o vinho, sombreando um pouco esse cantinho. Respeitando o desenho, deixando, não marcando os cantinhos dos riscos, não é? Olha, escureci um pouquinho embaixo dessas curvinhas com o vinho também. E vou escurecer um pouco também essa outra pétala aí. Essa daí eu vou usar uma boa quantidade de vinho. E vou sorteando assim pelo meio mesmo, passando em cima do vermelho Scarlet, uma boa quantidade. Observe que eu tenho colocado meio que batidinhas para ficar mais manchadinho, não ficar tão emendado e não crescer tanto
para essas regiões que eu quero mais clarinhas. Essa parte de baixo eu também vou escurecer. E só as pontinhas em cima, tá vendo? Que vai ficar mais claro. Agora eu vou passar um pouco já do vermelho vivo, como luminosidade. No final, a gente ainda vai reforçar um pouco esse vermelho. Gente, eu espero que eu não esteja indo muito rápido. Tem gente que tá reclamando, dizendo que eu tô explicando muito rápido. Espero que eu esteja bem lentinha como eu sou. Olha só. Aí eu tô colocando também umas porções. Veja que eu tô colocando os excessos mesmo. Pincel número 4. Eu tô deixando uns excessozinhos com esse vermelho vivo. Mas isso ainda não está finalizado. Depois a gente vai vir com o vinho, dando mais luminosidade. Depois que isso aí já estiver seco. Com o vinho, com o vermelho vivo, se precisar, enfim. Olha só, agora eu tô colocando nessa parte de cima. Vamos colocar um pouquinho de vinho para dar profundidade nesse cantinho. Vamos detalhar agora os riscos que tem aí no meio. Tem os riscos bem pequenininhos, bem próximos. Eles ficam, eu diria que é a parte assim mais difícil, mais sensível. Escurecer um pouquinho também, uns toquezinhos aí também com o vinho. E vamos puxando. A gente vai colocando e vai puxando para cima. O vinho a gente vai puxando para cima. O vermelho vivo a gente vai puxando para baixo. Aí estou eu novamente com mais uma porçãozinha de vermelho vivo. Eu coloquei o vinho e agora eu vou ampliar essa luminosidade. As coisas basicamente se emendam, não é? Mas não se preocupa, conforme a gente vai colocando, quando ele seca, a gente também acrescenta um pouquinho mais, eles vão aparecer. Eu tô apagando um pouco o risco do carbono. Na verdade, eu passei com carbono e ainda acendi com lápis, porque você precisa visualizar melhor, você aí do outro lado. Quando você for passar o seu risco, você passa ele mais clarinho, não precisa fazer ele tão forte. Uma vez que é uma rosa grande, a gente vai pintando por partes, aí você passa ele mais clarinho, fica melhor para sumir com esses riscos depois, não ficar tão contornado. Às vezes a gente lava e ele ainda demora um tempo para sair. Olha só, tô colocando aí um pouquinho de preto, gente. Isso é preto mesmo. Olha, nessa hora o cuidado é dobrado. O preto é muito forte, a gente precisa ter muito cuidado com a quantidade que vai aí, viu? Só uns toquezinhos, quase nada. Pego com a quininha do pincel e vou espalhando. Olha só, agora eu peguei o pincel número 0 para ajudar a colocar um pouquinho de preto, porque esse espaço realmente ele é muito pequenininho e com o preto a gente tem que ter um cuidado maior. Nesses pontinhos também eu tô colocando, observa que agora já tá aparecendo bem esses risquinhos aí do meio, tá vendo? Tem lugares da rosa que ele fica meio apagadinho mesmo. Olha só, eu tô colocando mais preto aí. Tem lugares, a gente olhando a rosa, que uma pétala, a gente olhando ela mesma é uma coisa, a gente olhando a foto dela é outra. E parece que uma pétala some na outra. Então, a gente também pode deixar isso aparecendo. Gente, essa parte aí embaixo, nossa, eu não percebi que não estava aparecendo o restinho dela. Eu não consigo enxergar a parte de cima do celular, eu só vou gravando, eu não consigo ver o que está acontecendo e agora eu percebi que sumiu isso aí, mas não se preocupa porque essa região é bem simples. Você vai encher ela toda com o vermelho Scarlet, depois você escurece a parte embaixo, encontro com as outras pétalas com o vinho e só. No final a gente mexe um pouquinho, mas aí já é lá, já depois, quando tá seco. Vai passar um pouquinho de vermelho escarlate na parte de cima, aliás, de vermelho vivo na parte de cima. É muito simples.
todo vermelho escarlate e escurece a parte de baixo de vinho. Então, essa daí é uma das partes que é mais tranquilas. Embora não tenha aparecido, você não se preocupa, porque não tem muito o que fazer aí. Para seguirmos, eu vou encher, olha, essa parte aí todinha também com o vermelho escarlate. Todo cheio do vermelho. Agora, eu tô passando um pouquinho de vinho, tô distribuindo um pouquinho de vinho. Vou puxar nas duas direções, vou escurecer mais aí esse cantinho. Essa pétala, ela tá voltada para mim, ela tá dobrando, vindo pro meu lado, vamos assim dizer, para frente. Então, ela recebe, nessa dobra, ela recebe uma sombra e na parte de cima dela fica a luminosidade. Essa parte de baixo também, que é a parte mais arredondada. Vou só marcar isso aí. Essa partezinha de baixo eu vou passar quase que um contorno com o vinho. Olha só, distribuir bastante vinho. Agora eu estou vindo com o vermelho vivo, só a quininha do pincel. E vou colocar umas luminosidades aí, uns excessozinhos. Só vou passando esses excessos e vou deixar aí. Depois a gente ainda vai mexer um pouco nisso, mas só depois que essa parte dessa rosa estiver seca. Olha que tá bem separado. Essa região central, ela tá bem escura. A parte de cima, as pontinhas mesmo, ela tá mais clara. E aí, eu tô colocando ainda mais vermelho vivo para ficar com mais luminosidade. Isso aí é um contorno que eu tô fazendo com o vinho. Isso aí vai ficar basicamente um contorno mesmo, tá? Não vou unir muito, vou deixar bem assim. Para essa outra parte, eu estou começando a pintura. Aí, olha só esse cantinho aí, mais escurinho. Pincel número 6 e o vermelho escarlate. E vou terminar ela com o vermelho vivo. Vermelho escarlate e vermelho vivo. Vamos encher isso aí com vermelho vivo. Emenda isso bem. Essa região aí, gente, eu tô passando vinho. Passar vinho e vou dar aqui uma emendada. É como se fosse a parte da pétala, mas ela é um tanto sumida, devido às sombras, ela não aparece tão separada, tão dividida. Eu ainda vou dar mais uma emendada aí, vou manchar isso aí com vinho, vou marcar um pouquinho essa região de baixo vai ficar bem mais marcada, bem mais escura. Pincel número 4, pincel de detalhe. E vou unindo isso aí, mas com o vinho para então. Vou fazer o contorninho dessa ponta dessa pétala com o vinho também. E vou puxar um pouquinho, assim, deixando esse cantinho meio curvado. Agora que já tá um pouquinho mais seco, essa última pétala que pintamos, essa penúltima, né? Eu vou lá voltar e escurecer um pouquinho mais, porque estava muito úmido, eu não estava conseguindo colocar todas as sombras que pede essa região. Tô passando mais vinho, deixando assim mais marcado. Vou colocar nessa parte aí um pouco de preto. Cuidado com o preto na hora de colocar o preto para não ir muita coisa. A parte de baixo já tem preto, a gente vai colocar aí também e vai espalhar, mas de forma que a gente não emende tudo isso, viu? Olha só, essa separação aí, essa curvinha, ela fica bem mais marcada. O preto que tá embaixo é bem mais forte, eu tô reforçando um pouquinho mais ele, viu? Que eu passei um pouquinho mais. E aí também eu passei um pouquinho mais de preto e espalhei e puxei para os dois lados. Vou colocar preto aí também, escurecendo mais para a parte de cima que a de baixo. Olha só, vou espalhando.
Essa curvinha dessa pétala, ela fica bem mais escurecida por essa região. Olha só, fica mais marcada, subindo aí. Tô colocando ainda mais preto. É bem profundo isso aí. E veja que ela escurece para cima e escurece para baixo. Essa região central fica mais escura e as laterais vai clareando. Esse cantinho que eu passei o pincel, ele tem que ficar bem suave. Nessa parte de dentro também vai levar um pouco de preto. Essa região ela é bem escurinha. É a parte onde essa rosa pega muita sombra. Mas eu vou dar uma leve emendada por aí também, ó. Para não ficar uma coisa assim tão marcada, tão distante os tons. Esse preto ele vai subir, ele vai se aprofundar por aí, por esse meio. Ele faz uma curvatura nessa pétala. E vamos distribuindo ele assim, ó, deixando meio riscado. Tô fazendo uso do pincel número 4 e tô marcando, olha, toda essa parte mais escurinha. Coloquei uma quantidade maior de preto, retirei porque era demais. Cuidado com os excessos de preto. E aí, veja que eu tô dando uma apagada, uma emendada nessa parte mais escura. Vou passar, isso aí é uma pétala só, é uma grande pétala, com essa outra indo por cima. Tô escurecendo, mas tentando sempre deixar um tanto emendado na que tá atrás, tá vendo? Vou distribuir uns risquinhos por aí de vermelho vivo, luminosidade, mas sem deixar deixar assim riscado, deixar um tanto riscado, sair não demais. Olha, gente, essa parte aí todinha eu vou encher com o vermelho vivo. Veja que ele é bem mais amarelado, não é? Ele lembra um pouco laranja. Esses cantinhos por aí eu vou escurecer ele um pouquinho com púrpura. Eu vou passar um pouco de púrpura por essa parte. Não vou crescer demais esse púrpura, tá? Não vou subir ele demais, não. Vou passar nesses cantinhos, fazendo aqui uns contorninhos. E vou deixar ele curtinho aí mesmo. Tô usando a quina, só a quininha mesmo do pincel número 4, para pegar um pouquinho a tinta, um pouquinho que vai deixando o excesso. Veja que não é assim tão pouco, porque vai deixando o excesso. No entanto, não é uma grande quantidade que eu vá precisar subir ela e sumir esse vermelho. Esse vermelho vivo precisa aparecer. Depois de fazer esse contorninho com esse púrpura, venho eu manchando um pouquinho com o vinho. Olha só, vou dando umas riscadinhas, deixando essa pétala também um pouquinho riscada. E isso eu tô fazendo com o vinho, viu? Continuo com o pincel número 4, peguei tinta só de um lado, na verdade eu manchei um lado, eu nem peguei assim excesso de tinta, foi basicamente nada. Mas observe que a gente já vai vendo umas manchinhas por aí. Ele não tá totalmente lisa essa pintura, ela tá um tantinho riscada. Agora vamos para essa outra grande pétala. Olha, gente, aquela parte que a gente não tinha visto na gravação, viu? Eu enchi ela toda de vermelho e sombreei com vinho essa parte aí de baixo apenas. Essa outra será diferente. Eu enchi também toda de vermelho. Dessa vez o vermelho Scarlet. Tô escurecendo já, olha, passando um pouquinho aí de vinho. Eu passei um pouquinho embaixo, mas essa região aí de cima, ela vai receber a sombra dessa pétala que tá curvada e ela vai ter uma boa sombra, viu? Isso aí tudo vai ser sombra. Vou passar vinho em tudo isso. Por que eu não enchi logo com o vinho? Porque eu quero que fique escuro, mas que não fique escuro demais. E o vinho ia deixar bem mais escuro do que o que eu preciso. Então,
Eu enchi com o vermelho escarlate, e agora eu vou passando o vinho. Vou marcar com o vinho por toda essa região. Observe que eu vou passando aí, vou fazendo contorno e vou puxando. Tô usando o pincel número 6, pincelzinho maior. Essa é um desenho bem maior. É um botão bem grande que eu peguei para vocês. Quanto mais a gente abre essas pétalas, faz ela com as pétalas mais abertas, mais detalhe ela leva. Então, se ela tiver maior, você vai visualizar melhor e vai entender também melhor a pintura do botão, da rosa. Olha só, tô marcando aí com o vinho, fazendo uma divisa muito forte até. Mas depois a gente dá uma leve apagada para isso não ficar assim tão separado, tão distante. Vou manchando também a parte de cima. Para agora eu estou só manchando, a preocupação é só manchar, depois eu vou riscar um pouquinho. Olha, gente, fiz quase que um contorno aí com o vinho também em volta. E coloquei um pouco de vermelho vivo. Tô espalhando um pouquinho de vermelho vivo aí, para dar mais luminosidade. Agora, observe que eu já tô puxando no sentido basicamente vertical, tá vendo? Tô puxando o vinho, deixando ele mais riscado. Ele tá um tanto mais marcado. O meu contorno embaixo, ele tá forte ainda, mas não tem problema. Olha essa regiãozinha aí, eu vou encher ele com vermelho vivo. Enchi aquela parte com vermelho vivo, agora eu vou dando sequência com o vermelho escarlate. Você pode estar usando o vermelho tomate também, tá? Vou dando sequência com o vermelho escarlate, já vou puxando meio riscado. E a partir daí, a gente vai descer todo com o vermelho escarlate. Olha só, vou passar um pouquinho de púrpura. É o púrpura dessa vez que eu tô usando. Nessa curvinha que pega um pouquinho mais de sombra. Lembrando que esse espaço foi cheio com o vermelho vivo. Vou agora fazer uso do vinho. Vamos passar vinho aí. Essa parte também vai ficar bem escura. Esse vinho, gente, olha, eu já vou puxando ele assim, riscando. Tá vendo? Ele vai sair daí de dentro dessa curvinha, riscando, marcando essa pétala. Olha só. Vou marcar ela bem, depois eu apago um pouco, mas vou deixar essa sombra um tanto riscada. Tô fazendo uso do pincel 4, vou riscando para essa parte de cima também, essa sombra que eu tô puxando, deixando ela assim, bem marcada, bem mais riscada. Não vou deixar uma pintura muito lisa. E daí a gente vai começar a se preocupar para escurecer esse centro, que precisa ficar bem escuro. Olha só, agora eu já tô fazendo uso do preto para aprofundar bem isso aí. Veja que eu passei o vinho, deixei um tanto riscado. Agora eu venho com o preto, deixando ele mais marcado, mais aprofundado mesmo. Vou subir. Olha que eu vou deixando uma divisa bem forte. E vou subindo assim, deixando meio riscadinho, ainda usando do preto para deixar um pouquinho mais riscado. Agora, gente, vamos voltar essa parte aí. Já secou mais, vamos mexer um pouquinho mais com isso aí. Tô colocando o vinho, puxando, deixando riscado também, tá vendo? Puxando para cima, deixando mais riscado. E deixando isso aí já mais emendado, de certa forma. Ele faz basicamente o desenho da pétala em cima. Aí, eu coloquei um pouquinho de preto, pouca coisa. Nesse cantinho aí, eu também vou colocar um pouquinho de preto. O preto que vai por essa região é bem pouquinho. E agora que essa parte de cima já está seca, vamos colocar um pouco mais de luminosidade. Vamos colocar essa luminosidade com o vermelho vivo. Olha só, vou colocar uns excessozinhos dele. Pincel número 2, cortado, lixado.
eu vou colocando os excessos, a parte de cima eu deixo bem mais clara e a parte de baixo eu apago um pouquinho. E assim eu fiz por toda essa região. Tô passando um pouquinho mais aí, olha, do vermelho vivo. Só mesmo para deixar mais luminosidade, deixar ele mais separado. Aí eu também vou acrescentar mais vermelho vivo. Essa parte eu vou puxar um pouquinho. Vou colocar uns toquezinhos também por aí. Ele é mesmo tanto mais amarelado, ele tem uma carga maior de amarelo. Olha só, por essas regiões, essa parte eu passo riscando. Vou também acrescentar mais aí. Principalmente na parte de cima. E vou espalhando esse pouquinho, considerando que a parte de cima leva mais luminosidade, lado a lado dessa parte dessa pétala, tá? Vou espalhar um pouquinho também aí nessa região que já está seca, por esse meio. São alguns toques, gente, são alguns lugares que a gente pode dar mais luz. Agora eu vou colocar uns brilhinhos de branco. Olha, o branco é basicamente nada. É do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Uns risquinhos. Eu chamo de brilho porque eu não vou espalhar esse branco no vermelho, tá? Eu vou só deixar assim marcadinho, como se tivesse caído mesmo um brilhinho ali em cima, uma luz que jogou um brilhinho de nada ali em cima. Essa parte também aí leva um pouquinho de branco. Veja que o pincel só tá sujo. É quase nada que eu vou colocando. Os lugares que caem um pouquinho mais, eu deixo para unir depois. Aí observa. Se você pega um pincel seco e vai tentar unir isso aí, ele não se mistura. Você tem que pegar um pincelzinho mais úmido para tentar fazer essa união de tintas. Agora, gente, vamos pintar essa última, só falta essa daí. E eu enchi ela toda com vermelho Scarlet. Agora que ela está toda cheia, eu vou começar a colocar uns toques de vinho por aí por baixo. Nessas pontinhas, eu tô colocando um pouquinho de vinho e puxando, mas puxando bem curtinho. Observe que é quase nada de vinho e que esse vinho ele não cresce, pelo menos desse lado ele não vai crescer. Essa pétala, essa dobra dessa pétala, ela leva muita luminosidade. Olha só, isso aí é vinho mesmo. Essa região aí de dentro, ela precisa ficar bem escura, porque ela está por baixo. Então, a carga de vinho que ela vai levar é bem maior. Esse cantinho aí, eu também vou escurecer essa falhinha, esse corte dessa pétala. E vou escurecer também essa pontinha. Tudo isso que eu tô usando para escurecer até então é o vinho, tá? Pincel número 4. Vou marcar essa parte aí, vai ficar bem mais marcada, bem mais escura, vai levar uma carga maior de vinho. Vou puxar ainda mais. Esse cantinho eu também vou escurecer ele. Vou deixar esse cantinho aí que eu tô escurecendo, eu vou deixar ele escuro, porém mais riscado. Esses risquinhos que tava lá, eu vou acentuar, passando o vinho, deixando um tanto mais marcadinho, ó. Veja que o meu risco ele ficou bem forte, que eu precisava que ficasse para vocês visualizar. Por isso que eu digo, na hora que você for passar o seu risco, para você pintar, passa ele mais suave, passa com carbono assim, não muito forte, para não ficar tão marcado, que ajuda. Os vermelhos, eles geralmente são meio transparentes. Isso aí também é vinho que eu passei embaixo. Vou escurecer ainda mais essa região. E agora eu vou escurecer com o preto. Gente, passar preto aí é responsabilidade. Cuidado, não vai colocar demais,
porque se der um borrão nesse lugar, com o preto vai ficar mais difícil para você consertar. Você vai ter que esperar secar. Os vermelhos são transparentes, vai dar trabalho. Olha só, eu também marquei com preto esses risquinhos, deixei eles mais profundos. E esse cantinho aí que tá por baixo, ele precisa ficar bem escuro, lembra? Então, agora chegou a hora de acentuar bem ele com o preto. Vou dar um toquezinho também aí, quase nada. Essa pontinha também vou passar um pouquinho de preto. E aí, eu vou puxar um pouquinho mais. Vou descer ele, olha só, fazendo o contorno e puxando um pouquinho para baixo. Vou marcar aí basicamente um contorno. Isso tudo é o preto agora, tá, pessoal? Mas é o pincel só sujinho. Ele não tem lá muita tinta não, ele tá basicamente só sujo. Agora chegou a hora de colocar mais um pouquinho de branco. Eu não sei se eu tenho mais medo de colocar o preto ou o branco. Eu acredito que é o branco mesmo. É, porque o branco, eu não sou muito fã de colocar branco em vermelho. Aí eu já fico meio cismada e eu preciso que tenha um pouco de luminosidade aí, que vai ser com o branco. E eu tenho que colocar bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Observe que são apenas uns toques, quase nada. Só, e ele tá caindo e eu deixo lá mesmo. Eu não gosto de deixar a tinta solta, mas é basicamente isso que eu tô fazendo. Eu tô deixando a tinta meio solta aí. Esse é o único lugar que eu vou riscar mais. Eu vou emendar mais, ó. Vou dar umas puxadinhas, emendando mais essa tinta. Como essa pétala ela leva muita luminosidade, então eu vou marcar ela um pouco. Eu vou riscar ela um pouco com o pincel sujo de branco, mas não é muita coisa não, viu? É pouquinha coisa. Vou colocar um pouquinho mais de branco por aí. São os toques bem pouquinho. Eu deixei um excessozinho, mas ainda vou mexer nisso aí, ó. Vou colocar aí também. Essa parte, vê só o que acontece se passar um pincel seco. Tá vendo? Ele não faz nada. Você pega um pincel mais úmido, molhado apenas, lava, seca no tecido, ou seja, esses pelinhos eu lavei e sequei no tecido. Ele não tem uma carga de água, ele está umedecido. Aí veja que ele faz uma diferença, olha. Ele consegue dar uma harmonizada entre esse branco e esse vermelho. Vou acrescentar um pouquinho mais do branco aí. Não coloque muito branco e cuidado com o preto. São duas coisas que você tem que prestar atenção. Aquele cantinho ali eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Ele leva bastante luminosidade também. Olha só, vou dar uma unida. Vou distribuir quase nada de branco aí também. Observe que eu tenho colocado uns toquezinhos de branco nos lugares de maior luminosidade. E olha só como ficou o nosso botão, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até um próximo. Tchau!